Hoje foi divulgado o PIB do quarto trimestre e a gente já consegue visualizar alguns desafios para 2025. Bom, o Brasil registrou um crescimento de 3,4% no PIB de 2024, superando as expectativas do mercado e mantendo uma trajetória de expansão econômica pelo quarto ano consecutivo. No quarto trimestre, o crescimento foi de 0,2% em relação ao terceiro trimestre de 2024, o que é uma desaceleração já esperada, conforme projetado pelo IPEA, devido ao impacto das políticas monetárias mais restritivas, mas ainda assim a economia manteve um ritmo positivo. No entanto, esse crescimento pode não ser sustentável no longo prazo, pois foi impulsionado pelo consumo elevado e por políticas fiscais expansionistas. Isso gera preocupações sobre a inflação e a saúde fiscal do país. O crescimento não reflete um aumento real da produtividade, mas sim um aumento nos gastos públicos, levantando questionamentos sobre a sustentabilidade dessa trajetória. Então, daí a gente já puxa até que a inflação segue pressionada e isso desafia o Banco Central. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a nossa inflação, de 2024 fechou em 4,83%, acima do teto da meta de 4,5%. Que é inclusive estabelecida pelo Banco Central. Esse resultado reflete um consumo aquecido e a pressão inflacionária. Segundo o relatório Focus, que saiu agora na quarta-feira, dia 5 de março, a projeção para 2025 é de 5,65%, superando a estimativa do próprio IPEA, que aponta 4,4% para a inflação. Esse cenário coloca o Banco Central em uma posição desafiadora, obrigando-o a manter os juros elevados para conter a inflação. A combinação de inflação alta e juros elevados pode dificultar o crescimento econômico, tornando o crédito mais caro e reduzindo o consumo das famílias. O Copom, inclusive, já sinalizou que na reunião de março vai elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, ou seja, vamos seguir para 14,25% ao ano. Além disso, há projeções de que a Selic possa permanecer elevada por um período prolongado, podendo atingir até 15% em 2025. Obviamente, essa estratégia visa conter a inflação, mas acaba impondo esses desafios ao crescimento econômico. Então vamos lembrar até do mercado de trabalho e quão resiliente ele está. Os dados do CAGED apontaram a criação de mais de 137 mil vagas formais em janeiro, indicando justamente essa resiliência no mercado de trabalho. No entanto, a PNAD contínua registrou um leve aumento de desemprego. A gente saiu de 6,2% no quarto trimestre para 6,5%. Foi um aumento. Mas a renda habitual média alcançou R$ 3.343 em janeiro de 2025. É o maior valor da série histórica e reflete uma melhora na remuneração dos trabalhadores. No entanto, esse aumento de renda também contribui para a pressão inflacionária. O mercado de trabalho segue forte, mas tudo indica que a alta dos juros e o cenário fiscal podem impactar sua trajetória ao longo de 2025. Então a gente pode até pensar agora sobre o endividamento e o risco fiscal. Esse dilema do governo, porque o próprio IPEA já tem alertado para o aumento da dívida pública e o risco de dominância fiscal, que é justamente a situação em que os juros elevados perdem eficácia no controle da inflação devido ao endividamento excessivo. Para conter a queda da popularidade, o governo anunciou um pacote de estímulos que inclui a expansão do Farmácia Popular, a liberação do saque aniversário do FGTS, o pagamento daquele programa Pé de Meia para os estudantes, mas, embora essas medidas possam aliviar a economia no curto prazo, elas elevam os gastos públicos e pressionam os juros, dificultando a recuperação sustentável da economia. Esse cenário entra em choque justamente com a estratégia do Banco Central, que busca conter a inflação por meio da política monetária mais restritiva. Então, quais são as expectativas, já que temos esse crescimento com desafios? Bom, o início de 2025 traz expectativas de crescimento, mas que serão impulsionados pelo setor agropecuário e até pelo reajuste do salário mínimo. No entanto, o cenário fiscal desafiador e essa manutenção da Selic em patamares elevados podem limitar justamente essa sustentabilidade desse crescimento.
O IPEA projeta um crescimento de 2,4% para o PIB em 2025, destacando justamente essa recuperação do setor agropecuário após um ano difícil em 2024. Contudo, os desafios da política monetária restritiva e do risco fiscal podem justamente limitar o crescimento ao longo prazo. Então, o que a gente conclui? O Brasil inicia 2025 com um crescimento sólido, mas vai enfrentar justamente essas incertezas quanto às políticas monetária e fiscal. Elas são cruciais para os rumos da economia nesses próximos trimestres. Então vai ser muito importante equilibrar os estímulos ao crescimento com a responsabilidade fiscal, porque vai ser essencial para garantir uma recuperação sustentável a longo prazo.